Bem-vindo à maior feira de segurança eletrônica da América Latina e eu te convido a visitar o stand da maior fabricante de segurança eletrônica do mundo. Então vem comigo, vamos ver algumas novidades, algumas soluções que a Hikvision trouxe para essa feira de 2025. Vamos lá! Primeira coisa, soluções para CFTV, que eu vou explicar para vocês algumas soluções que a Hikvision, né, tem vários modelos, câmeras Wi-Fi, câmeras Turret, câmeras Bullets. A gente tem a LiveGuard, que é uma tecnologia que além de fazer o AcuSense, a proteção perimetral, você também tem um áudio bidirecional e a possibilidade de gerar uma luz estrobo nessa câmera. Então você consegue ter um evento de forma dissuasiva daquele invasor. Temos áudio 2.0, então as câmeras analógicas, inclusive, já tem a tecnologia para que você consiga ouvir o ambiente com anulação de ruídos. Vocês também têm aqui as câmeras Dual Lens, então são câmeras que têm lente dupla para poder fazer uma visualização um pouco mais ampla, certo? A gente tem também mini PTZ, são câmeras que têm um zoom um pouco menor, muito utilizado em ambientes internos e entrada de estacionamento. Temos também o AcuSearch, é uma tecnologia que a Hikvision trouxe, uma novidade que você consegue fazer uma pesquisa, identificação específica de um alvo através da busca inteligente com gravadores AcuSense. Enfim, então tem várias tecnologias aqui que a gente pode explorar depois com mais calma, mas são todas essas novidades aí que a Hikvision traz para dentro do stand. Aqui nós temos algumas soluções para condomínio, então a parte de controle de acesso. Então tem a facial 672, essa facial ela tem um módulo, um botão externo para fazer o acionamento ali na portaria virtual, mas esse módulo também dá o apoio para que a gente consiga utilizar um controle remoto para abrir a segunda portaria. Então o mais interessante desse equipamento aqui é que ele consegue fazer o acionamento tanto do portão da garagem quanto da porta social. 673, esse equipamento já tem uma capacidade maior de faces e o interessante dele é que você consegue colocar, através de um conector P2, um áudio adicional para que você consiga aumentar a captação de áudio naquele ambiente. Então temos soluções também de CFTV para o condomínio, algumas soluções de alarme sem fio e eu queria mostrar para vocês na entrada do estacionamento a cancela da Hikvision. Esse é um modelo específico aqui que a gente tem, que é a TMG 300, tá? Então é uma cancela que ela toda em aço escovado, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, ela tem o spring aqui para poder regular aqui a descida dela, toda automatizada, certo? Eu consigo mudar a posição dela em relação à direita ou esquerda, mas ao mesmo tempo também eu posso comprar um modelo que já está posicionado para o que você quer. Consigo fazer o acionamento dela através de controle remoto. Tem alguns modelos que a gente tem esse braço escamoteável, ou seja, se um veículo bater nessa parte aqui, esse braço vai deslocar, ele não vai quebrar. Existem modelos que têm o braço telescópico, enfim, então tem bastante tecnologia e ao mesmo tempo também alguns modelos específicos. E aqui, ó, a gente tem isso aqui que eu acho bem interessante, que é um radar. Esse radar ele vai trazer para a gente a possibilidade de identificar a passagem de um veículo aqui e evitar que o braço caia sobre o veículo. Então, se eventualmente esse braço começar a descer e o carro passar por aqui, ele vai funcionar como se fosse um sensor IVA, só que eu não preciso de ter nada do outro lado. Ele faz um reconhecimento do ambiente de uma forma muito mais inteligente. Desse lado, as tecnologias de vídeo intercom e controle de acesso que vocês já estão acostumados, mas aqui a gente viu algumas novidades, que é a autenticação através da palma da mão. E agora a 673 também está vindo com um módulo que você consegue fazer a leitura do QR Code direto nela. Então, ou seja, para aqueles locais onde você só quer mandar o QR Code, não tem que ficar apertando o botão para fazer a autenticação, você já pode utilizar esse módulo separado. E aqui alguns modelos, né, de telas para as áreas internas de condomínios. Vamos agora aqui para a solução de escritórios, também é uma outra tecnologia. Vocês vão perceber que a Hikvision ela tem tecnologia de vários modelos, de várias soluções. Essa é a grande pegada da Hikvision, ela tem soluções por vertical e por indústria, certo? Então, para escritórios aqui, por exemplo, o pessoal trouxe para a gente aqui essa linha de speaker e webcams integradas para fazer videoconferências, né? Além disso, a gente tem também aqui um detector de fumaça. Então você pode colocar dentro da sala de reunião e ao mesmo tempo em outros ambientes dentro do escritório para fazer essa detecção e alerta aí de fumaça. Essa é a área de proteção perimetral. Aqui, a grande questão, o grande diferencial é a tecnologia de fibra sensitiva que a Hikvision está trazendo. O que eu achei interessante desse recurso aqui? Você vai fazer todo o cercamento
do perímetro utilizando a fibra sensitiva e através da central, que pode ter 2 km, 5 km, 10 km, a depender do tamanho do seu projeto. E o legal dela é que ela tem uma tecnologia onde ela vai conseguir fazer a identificação do sinal e da vibração a cada 10 metros. Então, mesmo que eu tenha 2 km de perímetro, a vantagem toda é que eu consigo, a cada 10 metros, eu consigo identificar e, inclusive, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma speed dome vinculada a ela, ou seja, naquele ambiente específico, eu consigo fazer com que a PTZ jogue um preset para lá e eu consigo verificar, ter uma vídeo verificação do que está acontecendo. Mas tem outros recursos mais avançados, por exemplo, se eu quiser colocar speaker para poder fazer algum tipo de evento e dissuadir aquela pessoa dentro daquele ambiente, eu posso utilizar o Hike Central, que é o software pago da Hikvision, que tem vários recursos inteligentes. Câmeras Tandem View, câmera que tem tanto zoom de alto alcance, por exemplo, zoom de 48, 42x, e o legal dela é que ela tem uma câmera panorâmica na parte superior. Então essa câmera aqui ela tem uma lente de 180 graus e você consegue fazer a vídeo verificação de uma imagem panorâmica e mandar a PTZ ir até aquele local, e ela tem um recurso de auto tracking. Então, além de ela ter um grande alcance, eu consigo fazer com que ela siga aquele alvo que foi detectado dentro do perímetro. Soluções para a indústria, óleo e gás. O que eu gostaria de destacar aqui, né? Então, são vários produtos, várias soluções, não vamos dar conta de falar sobre tudo, mas eu queria falar sobre 3 produtos específicos. Primeiro, em áreas remotas, principalmente mineradora, é muito comum você não ter local para poder subir poste, para poder passar cabeamento. Então, o que acontece? A gente tem uma solução off-grid da própria Hikvision. Então, ela já tem a câmera PTZ, eu já tenho um painel solar, então eu já consigo fazer toda a instalação utilizando 4G, ou eventualmente eu posso utilizar os rádios, que a gente vai ver daqui a pouco do outro lado, da Hikvision, para poder fazer uma Wi-Fi ponta a ponta. Esse carinha aqui, ó, além dele ser um radar para fazer essa verificação do deslocamento geológico, ela ainda tem uma câmera integrada para poder fazer essa vídeo verificação. Então você consegue todos esses recursos utilizando o evento diretamente no Hike Central. Então, assim, você consegue ter um monitoramento muito eficiente, muito efetivo, utilizando toda a linha de produtos da mineração. E tem esse outro produto aqui também que eu achei bem legal, que é uma câmera onde eu tenho um ambiente muito hostil, que tem muita sujeira, muita poeira. Além dela ter o limpador, ela tem aqui um reservatório de água na parte posterior dela. Eu consigo colocar até 2 litros de água aqui, certo? Depois que eu coloquei, eu posso acionar para que ela jogue água aqui e faça a limpeza automática desse sistema. Então também é um outro produto muito interessante. Esse é um detector de ruído para variações de áudio dentro do ambiente, onde você consegue fazer uma detecção de uma variação que pode significar algum tipo de ruptura, algum vazamento, e você ter uma câmera integrada ele para fazer essa vídeo verificação no ambiente também. Câmeras para monitoramento de operação, esteiras, né, rolantes, onde você tem algum tipo de processo acontecendo. São câmeras específicas para poder fazer esse tipo de monitoramento. Câmeras térmicas que podem ser utilizadas para medição de temperatura em ambientes específicos, proteção perimetral também. E suítes industriais também, que são muito interessantes para que você possa atender às expectativas ali e às demandas do nosso sistema. E por último, nós temos aqui a posicionadora. Essa câmera é uma câmera que ela vai conseguir fazer uma proteção perimetral de longo alcance. Então você tem tanto uma câmera com lente térmica e uma lente ótica. Então você consegue fazer uma análise mais abrangente do seu parque industrial, da sua mineradora, enfim. E aqui nós temos também essa câmera aqui, ó, é uma câmera que ela vai ser instalada dentro do quadro elétrico e o objetivo dela é fazer a medição de temperatura. O pessoal até colocou um ferro de solda aqui, ó, para poder fazer o teste, né? Então você consegue também que essa câmera jogue evento dentro do software. Tudo isso que a gente está falando aqui são produtos que vão jogar todos os seus eventos, as suas notificações dentro do software Hike Central, que é o concentrador de toda a solução da Hikvision, certo? Aqui também nós temos também para a parte industrial, temos câmeras de polímero. Então essa câmera aqui ela vai conseguir em ambientes que tem alto índice de corrosão, certo? IP68 e K10 anti-vandalismo. Isso aqui é uma novidade que eu achei bem interessante. Além de fazer o controle de contínua, você também pode utilizá-lo como terminal de pagamento. Então aqui, ó, você consegue fazer o lançamento e o funcionário, aquela pessoa, né, que está cadastrada no sistema, pode fazer o pagamento ali através do reconhecimento facial ou através do QR Code, certo? Isso aqui são sensores de volumetria, são equipamentos mais robustos que você consegue fazer, por exemplo, a densidade de um estoque dentro de um silo. Para a solução de saúde, ainda está desligado aqui, mas tem algumas soluções que vão ser homologadas ainda na Anatel. Nós temos aqui um radar, né, de monitoramento da respiração e batimento cardíaco,
e temos também esses dispositivos de pânico, que é para poder chamar a central. Em breve, nós teremos também um detector de queda, um sensor de detector de queda, e temos também um sensor através de uma imagem térmica, né, para preservar a identidade ali do paciente, ao mesmo tempo para identificar a queda, para poder identificar a presença do paciente na cama, entre outras tecnologias. Mudando um pouquinho do ambiente de saúde, indústria, vamos olhar essa catraca aqui, cara, porque essa catraca, honestamente, chamou a atenção. Além do design dela, que é maravilhoso, você consegue fazer a autenticação de cartão, QR Code, você consegue também fazer a autenticação pelo reconhecimento da palma da mão, e a gente tem aqui, além disso, ó, a câmera integrada nela para fazer a autenticação facial. Uma vez que a pessoa está identificada, ela vai passar por esse circuito e ela tem toda na sua estrutura que ela tem sensores para identificar a presença. Depois que essa pessoa passou, aí ela libera o acesso e vai fechar essa porta, certo? Além disso, para o setor de educação, a Hikvision tem as telas interativas, além de você, né, conseguir ali ter acesso a aplicativos, ela já vem com o Play Store integrado, você consegue instalar aplicativos, por exemplo, Teams. Existem telas que têm câmeras integradas, áudio integrado, e tem telas que você consegue colocar aquela solução de escritório, que são os speakers para a sala de conferência. Além disso, você consegue também desenhar pela tela, né? Você tem diversas formas aqui e vários recursos para você utilizar. Por exemplo, o quadro branco, você consegue fazer o desenho aqui. Está apresentando um PowerPoint, quer fazer algumas considerações durante a apresentação, salva esse arquivo, pode mandar para o cliente, pode também, de certo modo, espelhar o seu notebook aqui para poder fazer a apresentação. Então, também um recurso bem interessante aqui, tanto para escritórios, mas também para salas de aula. E por falar em salas de aula, internamente, tanto no pátio da escola, né, você tem aqui os speakers para fazer algum tipo de comunicado. Podemos colocar as cornetas IP. Essa câmera, ela faz a presença, né, a verificação da presença do aluno, tempo de permanência dentro da sala de aula, e consegue gerar relatórios aí específicos para análise dos pais ou para um controle escolar, certo? E aqui são alguns monitores que vão ser utilizados para videoaulas. Então, às vezes o aluno não entrou internamente na sala, mas ele gostaria de assistir de forma remota o que está acontecendo dentro daquela sala de aula. Então ele consegue, através desses visores aqui, fazer a participação ali nessas aulas. Solução para estacionamento. Isso aqui é o seguinte, eu consigo, como vocês podem ver, ó, fazer uma planta do estacionamento de um shopping, por exemplo, e eu consigo controlar as vagas que estão preenchidas, que estão vagas, utilizando essa câmera LPR. Existem modelos que eu consigo ter uma LPR só, ou esse modelo aqui que já tem duas LPRs. Então, nesse caso, o que eu consigo? Eu consigo gerenciar até 6 vagas. E esse controle, né, todas essas câmeras, elas são ligadas diretamente nesse rack aqui, ó. Ele já tem um switch interno, certo? Switch PoE. Então eu vou ligar as câmeras e eu consigo fazer uma cascata de até 22 câmeras dessas. Então eu consigo ligando uma na outra e eu consigo fazer um controle de um estacionamento de uma forma bem vasta. Então toda essa controladora, aí essas controladoras aqui, ela tem um limite específico, né, de quantidade de câmeras que você consegue ligar, mas o que você consegue fazer para ampliar o seu parque é colocar mais centrais dessa aqui. Soluções para transporte. A gente tem aqui essa câmera DF8 com a Speed Dome de longo alcance da Hikvision. Você consegue fazer aqui até 48x, ou seja, até uns 500 metros eu consigo ter um alcance aqui com essa câmera, também integrada com Auto Track. A gente tem o radar detector de velocidade, então para ambientes ou internos de condomínio, ou até mesmo em grandes vias, você consegue fazer a instalação desse radar. Ele vai conseguir fazer a detecção de 10 até 250 km. E você pode fazer a utilização junto com os quadros de comando, mostrando ali, né, que seriam os painéis de LED, mostrando qual que é a velocidade aferida naquele momento. E aí, se for dentro do condomínio, pode ter algum tipo de multa educativa, algo do tipo, e também para ambientes externos, para controle de tráfego dentro de indústrias ou até mesmo em rodovias. Câmeras TCM já integrada com o radar, então, ou seja, ao invés de eu comprar uma câmera TCM mais o radar, eu já posso comprar só a TCM com radar integrado. Essa câmera é muito utilizada para esses controles em indústrias, por exemplo, que tem uma velocidade controlada de 30, 20 km por hora, condomínios residenciais. Além dessa TCM com radar, nós temos também a câmera TCD, que ela vai fazer o controle do fluxo de trânsito. Então eu consigo controlar qual que é o fluxo, eventualmente, se você colocar isso no município, por exemplo, você pode fazer algum tipo de redirecionamento de rota, enfim. E nós temos também a câmera TCM 441. Essa câmera ela tem uma lente dupla, então tem uma lente fixa para poder fazer ali uma verificação panorâmica do ambiente,
tem um radar integrado nela e eu também tenho uma câmera que vai fazer ali o reconhecimento das placas dos veículos. Soluções de rede, a Hikvision acaba de lançar aqui no Brasil as soluções de rede, então a gente tem também agora, além de suítes gerenciáveis, né, Layer 2, nós temos também os roteadores, eu consigo fazer load balance de até 4 links de internet. Tem VPN integrado, a gente consegue trabalhar com VPN integrado, então, ou seja, você não precisa comprar o equipamento, switch Hikvision, depois um roteador da Microtik, você consegue fazer tudo isso com as soluções da Hik. Além disso, para Wi-Fi ponta a ponta, nós temos os rádios de 5 km, então são rádios para fazer a rede ponta a ponta. Temos esses rádios também que são access points para até 500 metros de distância. Geralmente também ele é muito utilizado para elevador, ele já vem pré-configurado, então você basicamente é espetar na rede, colocar no Hik Partner Pro e você já tem esse equipamento conectado. E nós temos agora também um access point externo, então você consegue ter uma rede Wi-Fi outdoor. Esse produto pode ficar na área externa, então você consegue ter um controle de rede ali para o ambiente externo do seu cliente. E alguns outros switches com portas FP também, a gente tem bastante recursos aqui, switches Layer 3, switches Layer 2, tudo isso no recurso de rede para os equipamentos e as soluções da Hikvision. Então qual que é o objetivo? O objetivo é colocar tudo integrado, você consegue com uma marca só ter todo o seu recurso de solução de tecnologia e segurança embarcado. E esse foi o tour no stand da Hikvision. Para fechar com chave de ouro, estamos aqui, ó. Esse é um painel de LED, você consegue personalizar, então olha só como que fica incrível para eventos, para shoppings, para ambientes industriais também, por que não, né? Então você tem toda a solução em um único local, Hikvision. Se você tem alguma dúvida sobre os projetos Hikvision, se você tem algum projeto específico que você precisa de algum apoio, faz o seguinte, comenta aqui embaixo e me conta como é que eu posso te ajudar, beleza? No mais, obrigado por assistir até aqui, até a próxima, valeu, fui!